Aleluia. Irmãos, antes que nós adentremos ao texto que nós vamos meditar nesta noite, eu passei a quinta-feira dedicado a escrever um artigo que não é uma pregação, é um artigo com o título: Você está disposto a pagar qualquer preço para servir a Jesus hoje? Porque o Evangelho, irmãos, houve um tempo que o Evangelho estava marginalizado, mas ele era visto como algo sem importância, algo tolerado, algo inofensivo. Porém, as principais cabeças do planeta estão dizendo que o Evangelho é a raiz de todo o mal, que o Evangelho é como um vírus de um software, no software da humanidade, e que deve ser expurgado. Uma das pessoas mais importantes do planeta, eleito em primeiro lugar, o homem mais inteligente da Terra, ele comparou a educação religiosa de crianças com o abuso infantil de crianças. O pastor Billy Graham, ele publicou a semana passada um artigo, na verdade, um artigo originalmente escrito por ele em 1957, mas foi publicado no dia 22 de outubro de 2015, onde ele está dizendo que nós precisamos nos preparar para a perseguição, porque a imunidade à perseguição que os cristãos têm enfrentado nos últimos 2 ou 3 séculos é algo incomum, não é a regra, é a exceção, e que isso vai acabar. Ainda nesta semana estava comentando com um irmão que já existem muitas profissões que o crente não pode exercer. Irmãos, o caminho está estreitando. A porta está ficando ainda mais apertada. Mas em meio ao princípio das dores, Jesus virá em glória para buscar a sua igreja. A igreja não passará pelas grandes dores, pela grande tribulação. Jesus virá em glória buscar a sua igreja. Vem, Jesus. Esse artigo eu acabei de mandar para o Pedrinho e pedi para ele já publicar na nossa página, no Facebook, de onde os irmãos poderão baixar esse artigo. É um artigo de 8 páginas. Eu fiquei, durante a quinta-feira, eu acabei não indo trabalhar, fiquei dedicado a esta meditação. Irmãos, nós vamos continuar com o tema que nós temos nos ocupado nos últimos domingos. E nesta noite nós vamos olhar para a segunda parte da doutrina da imposição de mãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu acredito que muitos irmãos já sabem esse texto de cor, mas nós estaremos lendo a preciosa palavra do Senhor.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Esta é a 11ª mensagem, irmãos, da série Conhecer é Crescer. E nós vamos tratar de um aspecto da imposição de mãos, que é a identificação daquele que impõe as mãos com aquele que recebe a imposição de mãos. No texto que nós lemos, o autor aos Hebreus destaca 6 doutrinas. E ele diz que essas doutrinas são as primeiras doutrinas a respeito de Cristo, mas que são doutrinas fundamentais, funcionam como alicerces para que nós estejamos firmes e inabaláveis quando os fortes ventos e as tempestades nos açoitarem. A primeira é a doutrina do arrependimento das obras mortas, a segunda, a doutrina da fé em Deus, a terceira, a doutrina dos batismos, a quarta, a doutrina da imposição de mãos, a quinta, a doutrina da ressurreição dos mortos, e a sexta, a doutrina do juízo eterno. E o autor aos Hebreus diz que o conhecimento dessas doutrinas funciona como um pré-requisito para que o Espírito Santo nos leve a revelações mais profundas a respeito de Cristo. E no capítulo 5, o capítulo anterior, ele diz que o conhecimento dessas doutrinas corresponde ao leite para o crente recém-nascido. E ele diz que este conhecimento habilitam os nossos sentidos para um discernimento do bem e do mal. E a partir daí, nós podemos receber outras revelações a respeito de Cristo. E nós queremos conhecer essas doutrinas com profundidade. E nesta noite a nossa atenção é concentrada na doutrina da imposição de mãos na forma bíblica. Porque no domingo passado nós vimos que a imposição de mãos, ela é também praticada no budismo, é praticada no mormonismo, é praticada pela Seishonoye, é praticada pela Igreja Messiânica Mundial, é praticada por movimentos esotéricos, é praticada em centros de umbanda e é praticada também em mesas de espiritismo. Agora, há um modelo bíblico para se impor as mãos sobre alguém. Há um modelo bíblico para receber a imposição de mãos. E nós precisamos entender isso com profundidade. Primeiro, para que nós não venhamos a receber imposição de mãos de forma inútil ou indevida. E segundo, para que nós mesmos pratiquemos a imposição de mãos de forma bíblica, de forma correta, de forma eficaz. Porque nós estamos vivendo, irmãos, em uma época de expansão da mistura das religiões, que é chamada de sincretismo religioso. E existe muita coisa importada de outros sistemas religiosos para o cristianismo. E nós precisamos ficar com a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos ter condições para detectar entre o falso e o verdadeiro. Eu acredito que há um número muito grande de crentes
que não tem noção do valor, da importância, da autoridade e do poder em que ele está investido para esse ato de impor as mãos sobre alguém. Eu quero dizer aos irmãos que não é possível praticar um cristianismo de efeito sem a prática da imposição de mãos sobre alguém. Se você pratica um cristianismo, mas o seu cristianismo não inclui a que você faça esse exercício espiritual, você precisa de um upgrade no seu cristianismo. O seu cristianismo está faltando uma perna, um fundamento. Agora, impor as mãos sobre alguém, apesar de ser um gesto físico, mas tem um significado espiritual muito grande. A imposição de mãos, ela nunca é vazia. A imposição de mãos, ela nunca é sem sentido, seja para o bem ou seja para o mal. É por isso que a imposição de mãos não pode ser usada como brincadeira. O crente, ele é uma pessoa de bom humor. O crente, ele dá risada à toa. Porém, existem coisas que estão fora de brincadeiras. Existem coisas que estão fora de piadas. E uma delas é a imposição das mãos. Não se faz brincadeira com imposição de mãos, assim como não se brinca com dons espirituais, com línguas estranhas, com profecias, com o sangue de Jesus. São coisas santas, são coisas sagradas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus está mandando esta palavra como uma palavra para arrependimento e perdão. Porque muitos crentes já brincaram com coisas que estão fora do pacote de brincadeiras. A propósito, irmãos, nós não podemos permitir que alguém imponha as suas mãos sobre nós a título de brincadeira. Nós só podemos permitir a imposição de mãos sobre nós por pessoas que tenham, de maneira pública, de maneira comprovada, uma qualificação que Pedro menciona na primeira epístola, capítulo 4 e versículo 10, que ele diz que são pessoas qualificadas como bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Servir-vos uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros ou bons administradores da multiforme graça de Deus. Essa pessoa que quer impor as suas mãos sobre você, ele é reconhecido como um bom administrador ou despenseiro da multiforme graça de Deus, sim ou não? Se a resposta for não, e se a resposta for não sei, então não deixe ele colocar a mão ou ela colocar a mão sobre a sua cabeça. É nesse sentido, irmãos, que a imposição de mãos, ela é uma prática poderosa. No Antigo Testamento nós encontramos ela largamente praticada. No Novo Testamento nós encontramos ela praticada por Jesus, recomendada por Jesus,
praticada pelos apóstolos, recomendada pelos apóstolos. Porque, meus amados irmãos, existe um grande significado espiritual quando alguém impõe as suas mãos com um objetivo espiritual sobre outra pessoa. E essa pessoa, ela, a receptora da imposição de mãos, ela se submete de forma espiritual a receber algo espiritual por meio da imposição de mãos. E essa pessoa que está impondo as suas mãos, ela estará de fato transferindo algo para o outro, mesmo que ela seja um simples veículo, um simples canal, seja um veículo do Espírito Santo, que nós, os pentecostais, chamamos de vaso. Ou seja ela um aparelho, que no Espiritismo é aquele que serve para a transmissão de algo recebido por um Espírito. Ou seja ela um cavalo, que na Umbanda e no Candomblé é alguém também que serve para a transmissão, como uma ponte, como um canal para a transmissão de algo que vem de um espírito ou de uma entidade. Então a imposição de mãos, ela terá sempre um efeito espiritual. Quem recebe imposição de mãos está recebendo algo. Por isso é preciso ter muito zelo e muito entendimento, porque a imposição de mãos é um assunto espiritual. Envolve princípios espirituais. E tudo que é espiritual tem que ser realizado e praticado exatamente como foi configurado pelo Senhor. Tem que ser feito na forma estabelecida por Deus. Porque qualquer desvio de algo que foi estabelecido pelo Senhor torna aquilo profano, torna aquilo abominável na presença de Deus. Porque o propósito foi desvirtuado. Então, irmãos, há casos onde nós devemos orar com imposição de mãos, e há casos onde não há imposição de mãos. Como eu já disse para os irmãos, existem dois exemplos clássicos em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, onde Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, ou se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Até aqui, tudo sem imposição de mãos. Agora nós vamos observar que somente agora é que Jesus fala em imposição de mãos. Nós recobramos a palavra inicial de Jesus, que disse: em meu nome, sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. A fonte de poder é a mesma, é o nome de Jesus. Mas para expulsar demônios, não há imposição de mãos. Para expulsar demônios, basta uma palavra de autoridade em o nome de Jesus. Você se dirige à pessoa que está possessa, que está atormentada. Você se dirige a ela e ordena uma palavra de autoridade em nome de Jesus. Eu te mando, sai desse corpo. Não há imposição de mãos. Agora, para curar os enfermos, Jesus disse: em meu nome
imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós vamos verificar, irmãos, o que a Bíblia diz sobre imposição de mãos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a imposição de mãos, ela tem dois significados. O primeiro é o que eu já falei para os irmãos, que é a identificação de quem impõe as mãos com aquele que recebe a imposição de mãos. E o segundo significado é a ministração sobre aquele que recebe a imposição de mãos. No livro de Levítico, capítulo 1, nós vamos encontrar o primeiro significado, que é a identificação. Não só no capítulo 1, mas em capítulos outros. Capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4, que nos diz o seguinte: da tenda da congregação o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda da congregação, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Vamos para um capítulo seguinte, capítulo 3 de Levítico, a partir do versículo 1. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto na entrada da tenda do encontro, tenda da congregação. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Vamos para Levítico capítulo 4, versículo 1 em diante. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção. Por favor, guarde esta frase, porque nós vamos precisar dela. Quando alguém pecar sem intenção. Algumas traduções dizem, quando alguém pecar por desconhecimento. Quando alguém pecar por ignorância. Fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda da congregação. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. O impor, irmãos, as mãos sobre a cabeça do animal, o animal destinado ao sacrifício, significa que aquele que está impondo as mãos sobre a cabeça daquele animal, ele está se identificando com aquele animal. E aquele animal, vamos chamá-lo de vítima, destinado ao sacrifício. Ele está se identificando com aquela pessoa que está impondo as suas mãos sobre a cabeça daquele animal destinado ao sacrifício. Agora, por que
eu não me ofereço a mim mesmo a Deus, mas ofereço um boi, um novilho, um animal em meu lugar. A leitura, evidentemente, que nós fazemos hoje, nós que já conhecemos o Novo Testamento, é que Deus, Ele não precisa de bois, Deus não precisa de cordeiros, mas o que Ele deseja é que homens e mulheres se ofereçam a si mesmos a Ele em sacrifício santo, vivo e agradável por meio do culto racional. Só, irmãos, que desde o antigo pacto, Deus mostrou uma forma na qual o homem poderia sacrificar sem que ele fosse queimado. Então, como ele faria isso? Ele traria um boi ou um cordeiro ao Senhor. E ele colocaria a sua mão sobre a cabeça desse boi ou desse cordeiro destinado ao sacrifício. Eu até anotei aqui uma hipotética oração que aquele que trouxe aquele boi, aquele novilho ou aquele cordeiro, ele faria uma oração mais ou menos assim: Senhor, este cordeiro, este boi, este novilho, sou eu. Eu é que deveria estar sobre o altar e ser queimado pelo fogo por causa dos meus pecados. Eu é que deveria ser sacrificado e eu faria isso a ti com prazer. Eu deveria me oferecer para ser um holocausto de cheiro suave diante de ti. Mas agora eu trago este boi ou este cordeiro, e eu coloco a minha mão sobre a sua cabeça, e fazendo isso, Senhor, este animal sou eu, e eu sou ele. Quando eu peço ao sacerdote que degole este animal, é como se eu mesmo fosse sacrificado. Quando o sangue deste animal fluir, é o meu sangue que estará fluindo. Quando o sacerdote colocar este sacrifício sobre o altar, ele estará me colocando no altar. Eu impus a minha mão sobre ele, confessei os meus pecados, assim que esse animal sou eu. Amém. Então, meus amados irmãos, o sentido primitivo da imposição de mãos é a identificação em caráter de substituição. Há um quarto texto, irmãos, ainda em Levítico, capítulo 16, que também se refere à identificação. Agora, não mais uma identificação isolada, individual e pessoal, mas agora uma identificação coletiva. Levítico capítulo 16, a partir do versículo 3. São vários versículos, então vamos ler com tranquilidade. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto.
Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda da congregação, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro, ou melhor, uma para o Senhor, está falando das sortes, e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará um novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, é o primeiro bode, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda da congregação, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída de Arão, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda da congregação e pelo altar, trará para a frente o bode vivo, o segundo bode. Então colocará as 2 mãos, olha em posição de mãos, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também
queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-lo. Então, perante o Senhor, só então, depois desse ritual, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Esse texto, irmãos, ele trata do dia da expiação, que era realizado uma vez por ano. As pessoas aguardavam, ansiosas, a chegada desse dia, porque seria esse dia o grande dia do perdão. Seria o dia em que eles seriam livres de seus pecados. Porque nesse dia, mediante esse ritual, o povo seria purificado dos seus pecados. Então as pessoas iam para a congregação e elas entravam em propósito de fazer um autoexame, de examinarem-se a si mesmas, de reconhecer os seus pecados, de confessar os seus pecados. E elas estariam em um estado de jejum, de consagração e de arrependimento diante de Deus. Os irmãos viram que o texto diz que 2 bodes eram trazidos diante do tabernáculo. Um deles seria destinado ao sacrifício pelo pecado do povo. E o outro seria o bode emissário, ou aquilo que popularmente nós chamamos de bode expiatório, que é aquele que leva todas as culpas por tudo. E sobre eles eram lançadas sortes. Assim, um dos bodes era sacrificado, aquele sobre o qual recaía a sorte pelo Senhor, para que ele fosse oferecido ali no altar em sacrifício pelo pecado do povo. E o outro bode era enviado para o deserto como o bode emissário, carregando os pecados de todo o povo. Esse bode carregava todas as culpas de toda a nação para o deserto, para um lugar que ele não pudesse voltar, para um lugar bem longe deles. Mas antes, conforme nós lemos, o sumo sacerdote Arão impunha as suas mãos sobre a cabeça daquele bode vivo, daquele bode que seria enviado para o deserto. Um homem teria a incumbência especial de levar aquele bode para um lugar bem longe. E Arão impunha as suas mãos e sobre aquele bode, sobre a cabeça daquele bode,
confessava todos os pecados dos filhos de Israel. Então aquele bode, ele era levado por aquele homem designado para essa função, devendo ser deixado no deserto em um lugar que ele não poderia voltar para o arraial. Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento, ele apresenta figuras, sombras de coisas que viriam no futuro. Tudo que você ler no Antigo Testamento aponta para o personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Não só no Antigo Testamento, mas do Gênesis ao Apocalipse. O personagem principal da Bíblia é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Portanto, quando nós lemos um texto como esse que nós lemos no capítulo 16 de Levítico, nós temos que perguntar: onde é que Jesus está nesse texto? Onde é que eu posso ver a pessoa de Jesus nesse texto? Seja em ordenanças, ou em sombras, ou em símbolos. E nós entendemos que o Senhor Jesus está presente nesse texto e que ele cumpriu os dois tipos dos bodes de Levítico. Porque todo esse cerimonial prefigurava a morte de Cristo na cruz do Calvário, com a diferença de que todo esse cerimonial era algo temporário, porque só valia em relação aos pecados passados. Um ano depois, as pessoas estariam novamente praticando o mesmo ritual em relação aos pecados que foram acumulados durante o ano. Então era uma cerimônia temporária, imperfeita e parcial, porque ela tinha que ser repetida uma vez por ano. Em Hebreus capítulo 9, versículo 7, há uma explicação a esse respeito que diz: no entanto, está voltando lá para Levítico, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Vejam, irmãos, que todo esse ritual não era suficiente para dar ao adorador uma consciência completamente limpa. Porém, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. E chegou o momento em que ele tratou com o problema do pecado do ser humano e com a purificação do ser humano diante de Deus. E o Senhor Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele fez um sacrifício perfeito. Ele fez isso de uma vez por todas, porque o seu sacrifício na cruz do Calvário foi um sacrifício completo e um sacrifício eterno. Nós podemos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12, onde diz: quando Cristo veio
como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Dos benefícios que nós usufruímos no tempo presente. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencentes a esta criação. Não por meio de sangue, de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Sacrifício perfeito, completo e eterno. O uso, irmãos, de 2 bodes como oferta pelo pecado reforça o entendimento de que nenhuma oferta individual poderia representar completamente a obra que seria realizada por Cristo. Apesar de ser uma figura, ainda não era uma figura completa. Porque Cristo se identificou com os pecados da humanidade. Nós não éramos nascidos quando essa obra foi realizada. Porém, ele já se identificou com os pecados, com os nossos pecados. A profecia de Isaías capítulo 53, versículo 6, dizia: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou sobre si, irmãos, os pecados de toda a humanidade, garantindo o perdão dos pecados e todo aquele que se reconhece a si mesmo como um pecador e que se arrepende e que tem fé em Deus, ele recebe o perdão dos pecados. Agora, nós precisamos dizer que os pecados daqueles que não se convertem a Cristo, que os pecados daqueles que não se voltam para a pessoa maravilhosa de Jesus, esses pecados permanecem sobre essa pessoa. Porque a graça de Deus, ela está disponível e ela opera a favor do homem, mas é preciso que o homem creia. Porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Talvez você esteja se perguntando: por que nós precisamos saber de tudo isso? Isso não é uma coisa muito difícil para entender? Por que eu preciso saber desses pormenores? Em primeiro lugar, você precisa saber dessas coisas de forma pormenorizada para não ser enganado. Porque existem igrejas evangélicas cuja doutrina inclui Satanás na expiação final dos pecados, identificando Satanás como o segundo bode, o bode emissário, o bode que seria enviado para o deserto com todos os pecados do povo. Segundo essas teologias, irmãos, que são teologias de algumas igrejas, Satanás estará envolvido na expiação final dos pecados da humanidade. Porque ele é quem realizará
as tarefas do bode emissário. Entender assim é dizer que Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, ele confessará os pecados para o bode emissário, que seria o diabo, e transferirá os pecados para Satanás. E daí, Satanás será lançado no lago de fogo com todos os pecados da raça humana. Nós precisamos saber dessas coisas, irmãos. Porque existem igrejas chamadas evangélicas que estão incluindo Satanás na expiação final. Igrejas cuja doutrina, cuja teologia diz que Jesus Cristo, após o juízo final, pegará os pecados que estavam sobre ele e lançará sobre Satanás. É Cristo quem carregou os nossos pecados, jamais Satanás. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras, por suas feridas, vocês foram curados. É Cristo quem carrega nossos pecados e não Satanás. Admitir que Cristo tomará os nossos pecados e os lançará sobre Satanás no juízo final, implica que o seu sacrifício na cruz para remover os nossos pecados não foi completo, não foi final, não foi um sacrifício eterno. Agora, se Cristo vai lançar os nossos pecados sobre Satanás, e daí Satanás será lançado no lago de fogo, porque Cristo então sofreu pelos nossos pecados na cruz. Se por outro lado, Jesus levou nossos pecados na cruz, como na verdade ele o fez, por que é que pregam que Satanás receberá os nossos pecados? Irmãos, isso é uma coisa muito antibíblica e muito herética. É uma coisa que ofende o sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro, irmãos, na segunda carta, ele fala de um tipo de heresia que ele classifica como heresia de perdição. Na segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 a 2, ele fala a esse respeito. E no capítulo 4, ou melhor, no versículo 4, ele fala do tratamento que Deus vai dar a esses pregadores heréticos. Veja a palavra. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês que estão aqui, e vocês que estão pela internet, surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora vem a pior parte, irmãos. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Dentre os bilhões, estamos falando em multidões, seguirão
os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E no versículo 4, vai falar que Deus dará a essas pessoas o mesmo tratamento que ele deu aos anjos que não honraram o seu principado, que não guardaram a majestade que Deus havia colocado sobre eles, mas deixaram-se serem seduzidos por Satanás. E o que é que diz? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mesmo aqueles anjos que pecaram e depois falaram: eu não entendi muito bem, eu não tinha entendido muito bem. A Bíblia está dizendo que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Há quem diga que nós não temos que olhar placa ou placas de igrejas. Temos que olhar sim. E temos que olhar muito bem. Olhar muito bem. Não só olhar a placa, mas olhar a doutrina, a teologia, os fundamentos que estão por detrás da placa. Nós temos de perguntar pelas origens, pelas veredas. Nós temos de olhar quem são os seus pastores, quem são os seus líderes. E também, irmãos, olhar quem são os pastores dos seus pastores. Porque há uma classe de pastores que não quer ser pastoreada por ninguém. Ele diz só estar sujeito a Jesus Cristo. E não é assim, irmãos, que nós encontramos na doutrina da fundação da igreja desde o dia de Pentecostes. Agora, irmãos, nós sabemos que é possível pecar por ignorância, pecar por desconhecimento, pecar sem intenção de pecar. É como a pessoa que não conhece nenhuma das leis da eletricidade, ou uma criança que mete o dedinho numa tomada e leva um choque tremendo. Um dos primeiros textos que nós lemos nesta noite, e eu pedi para os irmãos, guardem essa palavra, e os meninos até colocaram ela em amarelo. É o texto de Levítico, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Com isso, eu quero dizer aos irmãos aqui presentes e às irmãs que antes de entrarem em um seminário teológico, antes de fazer estudos bíblicos com alguém, seja evangelista, missionário, bispo, apóstolo, pastor, pastora, irmão consagrado, antes de fazer algum tipo de campanha espiritual, por favor,
venha conversar com um dos nossos pastores a esse respeito. Porque poderá ser que você esteja entrando em um abismo espiritual. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, nesta noite, você está sendo avisado, e é o Espírito Santo quem lhe está avisando antes que você dê passos para o abismo em sua vida. Em segundo lugar, porque nós estávamos falando, por que eu preciso saber de tudo isso? Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, você precisa saber de tudo isso para que você saiba que houve um substituto para levar os seus pecados, os nossos pecados. O Senhor Jesus se identificou com os nossos pecados. Ele assumiu completamente a maldição que seria nossa. A Bíblia diz que ele tornou-se maldito em nosso lugar, porque quem merecia a pena de morte era Jesus. Não. A sentença de morte estava sobre as nossas cabeças. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Era a sentença de morte que estava sobre as nossas cabeças. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele se identificou com o nosso pecado e tomou sobre si os nossos pecados. Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós não tínhamos condições, mas ele se tornou maldito em nosso lugar. Ninguém mais teria condições de levar sobre si os pecados da humanidade e cumprir a justiça de Deus. Agora, Jesus não tinha obrigação de fazer isso, como nós vimos ontem à noite, descrito aqui, mas ele fez isso por amor a você. Ele fez isso por amor a nós. E agora, não há pecado que não seja, ou que não possa ser perdoado. Mesmo aquelas pessoas, irmãos, que nós não gostaríamos que elas fossem perdoadas, se elas confessarem os seus pecados e abandonarem os seus pecados, elas alcançarão a misericórdia e o perdão do Senhor. Não importa o quão longe você tenha ido na sua vida pecaminosa, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Jesus se identificou e ele foi à cruz por mim e por você.